Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso quinto encontro do nosso mini curso Inclusão na Prática. Já estava com saudade de vocês. E você, estava com saudade de mim? Acredito que sim. Vocês têm estudado muito, têm me mostrado assim, o quanto que vocês têm crescido nesse aprendizado, né? Estamos aí, por vezes, tirando algumas dúvidas, sanando algumas dificuldades, para que a gente possa, então, crescer juntos nesse processo de inclusão. E para início dessa quinta aula, eu trouxe para a gente refletir um pouquinho o trechinho de Provérbios 24, onde diz o seguinte, Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com a prudência ela se firma. Pelo conhecimento, os quartos ficam cheios de bens preciosos e agradáveis. Como aplicar na prática esse versículo 3 de Provérbios em nossa vida de profissional na educação, principalmente na educação inclusiva? Aqui fala a respeito da sabedoria. Quem adquire a sabedoria, quem busca a sabedoria, se constrói a casa e com prudência ela se firma. Aqui fala não da sabedoria, da inteligência, da sabedoria intelectual, mas da sabedoria de Deus, que está acima de todas as sabedorias. Então, em Provérbios aqui, nos mostra a grande importância de cada vez mais nós buscarmos em Deus o princípio maior da sabedoria, para que nós possamos ser fortes, ser sustentáveis em nossas práticas. Sabemos que a nossa missão não é uma missão simples, não é uma missão fácil, mas sabemos que quando estivermos realmente alicerçados na base da sabedoria, que é o próprio Deus, com certeza nós iremos avançar e iremos avançar muito. Muitas pessoas podem olhar para a nossa missão, olhar para a nossa prática pedagógica e dizer: isso não tem jeito, essa criança não aprende, não tem condição dele avançar. Mas sabemos que em Deus tudo podemos, tudo somos naquele que é o maior, naquele que é o nosso orientador. Então, que nós possamos pegar hoje, nesta quinta aula, esse versículo e ruminar ele dentro de nós, para que ele possa se tornar vivo, que essa sabedoria não possa se cansar em nos perseguir e que nós também não cansemos em persegui-la, pois ela está a todo instante. A sabedoria de Deus está a todo instante à procura de alguém que possa colocá-la em prática. E aqui fala: pelo conhecimento, os quartos se firmam e ficam cheios de bens preciosos. Então, pela sabedoria, as nossas práticas pedagógicas, elas vão se firmar com certeza. E nós vamos, com evidências científicas, juntamente com a sabedoria de Deus, conquistar o melhor para a nossa prática e, consequentemente, para o nosso aluno, que precisa de cada um de nós. Então, vamos agora recapitular um pouco as 4 aulas que já foram ministradas até o momento, onde nós colocamos aqui alguns conceitos a respeito da educação especial, a respeito da educação inclusiva. Se já estiver tudo ok, se vocês já estão dominando este conteúdo, muito bom. Mas se você ainda está com dificuldade em entender algumas coisas, vocês coloquem para mim aqui nos comentários que a gente vai tirar as dúvidas. Não podem ficar dúvidas. Eu estou aqui também aprendendo com vocês. Então, quando vocês me colocam algumas dúvidas, me colocam algumas situações, a gente vai discutir junto, vai chegar a algum conceito para que a gente possa, então, avançar no nosso estudo, tá bom? Na última aula falamos da importância da empatia e falamos também um pouquinho sobre alguns princípios da empatia. Ficamos apenas no primeiro princípio, que é a conexão, onde nós colocamos a importância daquela palavrinha que eu bem disse lá no último vídeo. Quem ainda não assistiu, volte lá para assistir, que fala sobre o rapport. Eu tentar fazer com o meu aluno aquela conexão, aquele olhar mais profundo sobre aquilo que a criança me traz. Eu fazer aquele rapport, eu fazer o quê? Aquela teoria da mente que sempre os psicólogos falam, né? Tentar entender o que o outro está passando, se colocar no lugar do outro e entender as minúcias que o leva a aprender.
pois também entendemos nessa aula que cada um de nós aprendemos de uma forma, de uma maneira. Ninguém aqui é igual na sua forma de aprender. Podemos ter um pouquinho, um traço, um pouquinho de cada forma de aprendizagem, mas a gente se destaca em algum aspecto. Ou eu sou totalmente visual, ou eu sou tátil, ou eu sou auditivo, né? Ou eu sou sinestésico. Lembra que nós falamos sobre isso? E acredito que já ficou bem claro que o nosso aluno também, assim como eu, como você, ele também tem características próprias que o leva a aprender. E é importante que nós, professores, tenhamos esse olhar de empatia para descobrir os modelos de aprendizagem que a minha criança apresenta. Então, hoje vamos avançar um pouquinho. Nós vamos falar sobre o segundo aspecto, né, da empatia, o segundo princípio, que é depois da conexão. Eu me conectei com o meu aluno, descobri as formas, as maneiras que ele tem de aprender. Então, eu vou começar a entrar naquela de oferecer a ele recursos, oferecer a ele subsídios para que ele possa se desenvolver. E um dos princípios da empatia é o quê? Não critique, não condene, não coloque um olho julgador sobre aquilo que a sua criança está fazendo. Gente, estudos mostram que o maior impacto de bloqueios de aprendizagem que foram colocadas sobre nós e que ainda é colocado sobre as crianças, eles vêm de uma pessoa chamada professor. Isso mesmo. Infelizmente, nós vimos nos estudos que muitos e muitos professores, sem querer, né, gente? É algo assim que às vezes vem da nossa forma de criação também. Partiu também dos nossos pais, dos nossos professores, né? Do nosso primário, do nosso pré, e que era a maneira que eles tinham de ensinar. E a gente percebe hoje que muitos bloqueios de aprendizagem que nós temos foram decorrentes de professores que, de forma muito bruta, muito assim pensada, nos colocou fardos pesados que não estávamos ainda preparados para ouvir, e a gente ouvia. E hoje temos dificuldade, porque professores, às vezes, nos chamaram de burros, de incapazes, de insuficientes, colocou sobre nós cargas tão pesadas que hoje nós, muitas das vezes, precisamos ressignificar esses acontecimentos. Então, por que eu estou falando isso aqui hoje? Não é crítica a nenhum professor, lógico que não. A gente precisa entender que antigas práticas, antigos paradigmas, eles precisam ser quebrados para que a gente possa avançar numa nova metodologia pedagógica. Não se faz pedagogia como fez há 20, 30 anos atrás. Não se pode, não se permite mais esse tipo de coisa. Por quê? Alunos, pessoas foram altamente impactadas por conta desse tipo de profissional. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer essa reciclagem em nós, para fazermos essa autoanálise. Em que ponto da minha metodologia eu preciso melhorar? Eu sei que nós aqui, dentro deste curso, nós estamos falando de um público específico, que é o público da educação especial inclusiva. É um curso, é um público seleto, onde já temos aí uma demanda grande de dificuldade, mas olhando de uma forma geral, para todos os alunos em geral, a gente percebe que esse olhar inclusivo, ele não cabe mais somente para os alunos da educação especial inclusiva, mas ele cabe para todas as crianças. É um olhar que todo professor precisa fazer, precisa ter. É o olhar empático para todas as crianças. E de maneira especial, nesse momento de pandemia, retorno presencial das aulas, muitas crianças vão estar apresentando dificuldade na aprendizagem. Muitas crianças que antes eram totalmente puras em seu aspecto de aprendizagem, em seu cognitivo, hoje estão apresentando dificuldades. E aí eu cobro aqui, de mim mesma primeiramente, mas de todos nós, esse olhar empático para que as nossas crianças possam realmente sentir produtivas, sentir valorizadas em seu momento de aprendizagem. E aqui, esse segundo princípio que é assim muito importante: não critique, não condene, não se queixe, pois a criança naquele momento,
ela está fazendo o melhor que ela pode. Podemos perceber que a nossa criança, ela não quer ter dificuldade, ela não quer ficar para trás, mas muitas das vezes há algo nela que não permite, algo neuronal, algo biológico, algo emocional, que está ali impedindo aquele processo acontecer. Então, é importante que nós, professores, tenhamos esse olhar de não criticar. E aqui nós percebemos que, ao invés de criticar, eu devo ouvir o meu aluno. Ouvir ainda é válido entre nós. Muitas das vezes nos perdemos no falatório, a gente fala, mas a gente precisa voltar à antiga prática do ouvir. O ouvir, muitas das vezes, ele é mais valoroso do que o falar. Então, querido professor, querida professora, querido terapeuta da aprendizagem, querido psicólogo, que nós possamos aprender a ouvir, primeiramente a nós mesmos. O que nós temos dentro de nós que precisa ser ouvido? Porque muitas das vezes o nosso corpo fala muito, o nosso corpo expressa muito e a gente não para ouvir. E aí então ficamos de frente de um corpo ansioso, cansado, sofrido, porque não paramos para ouvir. E aí agora, ao nosso aluno também, falando e não ouvimos às vezes. Precisamos parar para ouvir a nossa criança. Por quê? Daquele comportamento inadequado, daquela fala inapropriada, há por trás daquele comportamento, daquela fala, daquele gesto, algo que a criança quer expressar. E precisamos ter um olhar, um ouvido aguçado para estar ouvindo. Desculpa aí, meus cachorrinhos estão afoitos ali fora. Vamos prosseguir. O terceiro princípio é elogie. Gente, como que isso também está em falta nos últimos dias, né? A gente percebe que as pessoas, às vezes ela até acha bacana tal coisa, às vezes ela até acha bonito, acha a criança inteligente, mas não sei por quê. As pessoas não falam aquilo que elas percebem de bom. Muitas das vezes criticamos o ruim, mas não paramos para perceber o belo. E falar não é simplesmente perceber que meu aluno está evoluindo e ficar quieta. Eu preciso falar para ele. Ele precisa ouvir que ele está evoluindo. Isso é importante. Ele perceber que todo o esforço que ele tem, que ele está dando ali, está surgindo resultado. Eu conto para vocês aqui uma experiência de semana passada, no meu retorno presencial com uma aluna, e aí eu conversando com ela na minha sala de recurso, ela me colocando os seus anseios, as suas ansiedades, as suas dificuldades, e aí eu falei muito com ela, falei, você é capaz, você é inteligente, você é merecedora, você tá... E aí naquela mesma semana, a mãe me mandou um vídeo dela recebendo um diploma na escola dela regular, onde ela ganhou o diploma de uma das melhores poesias da escola. Gente, aquilo para mim foi um momento de glória, né? Logicamente que eu fui, mandei o parabéns, passei mensagem, postei no meu Instagram que ela tinha, né, aquele momento lindo que ela estava vivenciando. Para quê? Para enchê-la de mais merecimento daquilo que tinha acontecido. Então, é importante que a gente festeje com os nossos alunos as pequenas vitórias, os pequenos ganhos, para que eles cada vez mais, gente, eles possam progredir. Porque o ser humano, ele é movido pelo retorno que o outro nos dá. Não é verdade? Se você se arruma, se você corta o cabelo, se você faz um corte novo, chega em casa, seu esposo ou sua mulher não percebe aquela mudança, você fica chateado. Nossa, eu me esforcei, eu gastei dinheiro com isso e ninguém percebeu. A gente fica chateado, dá vontade de não fazer mais. Assim também a nossa criança. Se ela se esforça, se ela se dá o melhor e a gente não valoriza, ela não vai querer fazer mais. Ela vai ficar aborrecida. Então é importante esse terceiro princípio. Elogiar sempre. E aí vai uma mensagem pra gente. Um elogio sincero pode mudar um dia de alguém. Que tal mudar o dia de alguém hoje? Então que nós possamos aí fazer um elogio a alguém de especial, ou alguém que às vezes nem é tão assim especial pra gente de modo íntimo, né? Mas às vezes é a pessoa que é útil para você e a gente às vezes passa e não percebe essa pessoa, a gente não elogia.
Então, precisamos elogiar mais. O quarto princípio, ouvir atentamente o outro. Ele se repete um pouquinho no outro princípio, né? Porque muitas das vezes chega uma pessoa pra gente e começa a contar um fato, a gente logo nem escuta a pessoa, já vai contando o nosso também. A pessoa vem contar uma experiência e a gente conta logo a da gente também. A gente quer ser ouvido, mas não ouve o que o outro fala. Então, que nós possamos também parar para o nosso aluno, ouvir o que ele tem, ouvir as suas experiências. Muitas das vezes, gente, a gente prepara uma intervenção e nós precisamos mudar toda a nossa intervenção, porque quando a gente chega lá no nosso espaço, a gente percebe que a nossa criança está tão dilacerada por algo que aconteceu em casa, que às vezes aquela intervenção que eu levei não vai fazer sentido. Então, por isso que a gente precisa ouvir. Eu sempre carrego comigo uma experiência da educação infantil, que a gente sempre na educação infantil, no início da aula, a gente faz a rodinha para conversar com as crianças, para depois introduzir o tema da aula. E eu tenho levado isso também para a minha sala de recurso, para os meus atendimentos, por quê? Muitas das vezes a gente chega já com a atividade na mão e a criança não é aquilo que ela está esperando. Ela está querendo que você a ouça. Então, eu já aprendi isso na educação infantil. Então, todas as vezes que eu chego na minha sala de recurso, que eu vou acolher um aluno, eu converso com ele, eu sento no chão, se for uma criança menor, eu sento no chão, eu faço um lúdico ali, uma conversa lúdica com a criança. Se for um adolescente, eu sento na cadeira e começo a conversar, pergunto como é que foi a semana, como é que está em casa, como é que estão os deveres da escola. Então, eu fico ali uns 5, por aí de minutos, conversando, sondando essa criança, para que aí eu vá introduzir o que eu trouxe, né? Então, tem vezes que eu preciso mudar o esquema, porque eu percebo que a criança está precisando de algo diferente. E aí é o olhar empático do professor que precisa estar sempre atento a isso. E aí, nós percebemos que, para encerrar essas conexões aqui, para fechar essa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem e emoção. Nós temos formas de aprender. Vimos lá, né, pelos nossos órgãos do sentido. Audição, visão e a fala, né, a oralidade, a sinestesia, a mão. Mas também percebemos que a aprendizagem ela ocorre também através da emoção. Precisamos, para que uma aprendizagem aconteça de fato, nós precisamos estar com o nosso emocional equilibrado. A emoção, ela caminha junto com a aprendizagem. Então, a gente percebe que na nossa infância muitas coisas ficaram a desejar porque foram sofridos muito impacto emocional sobre aquilo. Aprendemos, às vezes, de forma traumática por conta da emoção. A professora chegava gritando na sala, a tabuada, e a gente logo já assustava. Então, a gente travou ali na tabuada. Então, o que acontece? Muitas vezes, a emoção, ela pode ser positiva, porque se a professora chegar com o lúdico, com aquela coisa linda, com aquela aprendizagem lúdica, com música, com muito instrumento, com muita coisa, com muito recurso, a criança vai ficar emocionalmente encharcada de coisa boa e ela vai o quê? Aprender. E, ao contrário, se o professor chegar muito armado de coisas negativas, a criança vai travar e não vai aprender. Então, a gente percebe que a emoção, ela caminha lado a lado com a aprendizagem. Eu preciso da emoção para que a minha memória se estabeleça no meu cérebro. Então, tudo que eu aprendo sobre forte impacto emocional positivo, aquilo vai acender em mim uma luz da aprendizagem. Se aquilo veio no impacto emocional negativo, vai o quê? Começar a apagar a minha luz de aprendizagem, ou seja, todas as vezes que eu lembrar daquele episódio, a minha aprendizagem vai ser bloqueada. Eu sei e falo de conhecimento de causa. Vou falar tenho, mas eu não posso falar tenho, eu tenho que falar eu tinha, né? Eu tinha muita dificuldade na aprendizagem da matemática. Tanto é que quando eu estou diante de alguém que subitamente me faz uma pergunta onde que eu tenho que fazer um cálculo rápido, eu travo. Coisa simples, gente. Continha simples.
Porque eu percebi hoje, depois dos meus estudos, que isso aí foi devido à exposição na minha sala de aula, onde o professor ia para frente, falava minha nota, arguía tabuada de mim alto, onde eu errava, eu era repreendida, eu era humilhada. Então isso que causou esse, vamos dizer, esse bloqueio na minha aprendizagem da matemática. Então por isso que hoje eu tenho todo o orgulho em falar que eu estou aqui para ajudar cada vez mais professores a serem cada vez mais melhores. Pessoas que buscam, sim, melhorar o ensino, a qualidade, não só das crianças com deficiência, mas de todas as crianças aqui, eu repito. Então, o importante olhar, nós temos que estar para a emoção. A emoção, ela é também a base para uma aprendizagem boa, uma aprendizagem equilibrada. E aí, então, nós podemos fazer um mapa da empatia para o nosso aluno. Perceber o que ele faz quando ele chega. Vamos traçar um mapa aqui rapidinho da empatia. Quando eu chego com o meu aluno, eu tenho que saber o que ele faz para aprender. Quais são os recursos que ele utiliza para adquirir a aprendizagem. O que ele ouve em casa, o que ele gosta de ouvir. O que ele pensa. O que ele pensa a respeito do processo de aprendizagem. O que ele sente ao aprender. Ele sabe quando ele está aprendendo. Ele percebe essa aprendizagem acontecendo nele. E outra, quais são as suas dores, as suas dificuldades, os seus anseios, a sua ansiedade, o que ele tem dentro dele que eu preciso aí estar buscando para que eu possa melhorar a aprendizagem dele. Quais são as suas necessidades básicas, o que realmente faz sentido para ele. Será que é agora o acadêmico ou é o pré-acadêmico? Então, esse pré-acadêmico e esse acadêmico vai ser aí o nosso assunto para a nossa próxima aula. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo de hoje, tenha assim dado um novo ânimo para o nosso processo de prática pedagógica inclusiva e que vocês possam aí estar comunicando comigo. Não me deixe sozinho do lado de cá. Fale comigo que vocês estão aí com dúvida, que vocês querem buscar junto comigo para que a gente possa crescer juntos aí neste processo de aprendizagem. Fiquem com Deus. Um grande abraço.